Olá, pessoal, tudo bom? Bom também, pessoal. Pessoal, antes de mais nada, quer dizer que eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho aqui na sala, tá? Então, e o nosso palestrante está em São Paulo. Então, vamos lá. Pessoal, essa é um ciclo de palestra que a gente está fazendo, voltado à questão do terceiro setor. Gostaria de dizer também que, nesse momento, eu, Macruz, não sou mais vereador. Eu me encontro como militante de 21 anos do terceiro setor. Gostaria também de frisar que essa palestra foi uma palestra, uma iniciativa nossa aqui, porque não teve o Fórum do Terceiro Setor esse ano, então a gente quis fazer com todo amor, com todo carinho, um ciclo de palestras voltados às nossas OSCs. Gostaria de dizer que todas as entidades, ONGs, associações, hoje chama OSC, então é dessa forma que a gente vai estar tratando todas essas situações, certo, Eduardo? Então, gostaria de primeiramente aqui apresentar o Eduardo Viana Júnior, um grande parceiro, um grande militante do terceiro setor. Eduardo é mestre em gestão de negócios pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado pela GV em gestão de qualidade, graduado em administração de empresas, empresário na área de educação, sócio e diretor administrativo da Escola Garibaldi, diretor executivo da Associação Comunidade de Mãos Dadas, coordenador do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, é cofundador da Lab 4D, aceleradora e incubadora nas áreas de inovação e economia criativa, é membro da Agência Metropolitana da Baixada Santista, professor de pós-graduação, graduação em extensão universitária nas áreas de sustentabilidade, responsabilidade, negócios sociais e ética, empreendedorismo, plano de negócios, modelos de gestão, gestão estratégica, terceiro setor, metodologia científica e mercado financeiro no Centro Universitário São Judas Tadeu, Campus Unimonte, Universidade Católica de Santos, Unisantos e Senac. E é também vencedor do prêmio Ideia Inovadora Ashoka McKinsey. Pessoal, dentro das minhas andanças, o Eduardo foi um dos grandes caras que apareceram na minha vida do terceiro setor. Vocês vão estar falando com um dos maiores conhecedores do terceiro setor que eu conheço. Tá? Então, tenho certeza que essa será uma palestra, uma mini palestra com o Eduardo, onde nós vamos estar tratando de temas nesse momento tão desafiador para o terceiro setor. E nós temos que nos reinventar, onde nós temos que mudar nossas formas de fazer as coisas, nossos modelos de gestões, enfim, se reinventar. Então, Eduardo, quem puder, vale dizer, quem puder e quiser fazer perguntas, façam pelos comentários aí na nossa página Rodrigo Macruz, que a gente vai estar respondendo. Passo então a palavra a você, Eduardo. Muito, muito, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que as palavras do Eduardo vão ser muito e muito interessantes para você, OSC de Tu. Lembrando só a última antes de passar para ele. Se você que é da Nota Fiscal Paulista, que recolhe a Nota Fiscal Paulista, que trabalha com a Nota Fiscal Paulista, ele é um dos grandes lutadores para que a gente continuasse a Nota Fiscal Paulista com cupons fiscais e não ficasse só pelo aplicativo. Também é um grande desbravador, um grande lutador, luta isso na Alesp para que nós tenhamos a nossa lei paulista de incentivo à promoção social. Então, é aí um mestre dos mestres mesmo. Então, mais uma vez, Eduardo, fique à vontade para discorrer sobre os assuntos. Um grande abraço. Muito obrigado, Macruz, amigas e amigos de Tu que estão aqui, das organizações. Em primeiro lugar, vocês me ouvem bem? O áudio está ok? Tudo ok? Em primeiro lugar, quero expressar minha gratidão por estar aqui, né? A pandemia tem esse lado bom, a gente queira ou não, dificilmente a gente teria tanta possibilidade de estar à distância juntos e exercitando isso com frequência, né? Tenho participado semanalmente de 3 ou 4 eventos desse porte. Então eu quero expressar minha gratidão a você, Macruz, ao povo de Tu, às organizações, por me convidarem. Evidente que a sua generosidade ao me apresentar mostra o seu grande coração, né? Eu sou um líder servidor
me coloco à disposição sempre. Muitos parceiros nossos nos tentam no sentido de querer nos levar para um trabalho que não seja voluntário, mas eu resisto até quanto eu puder, né? Porque eu vejo que o terceiro setor no estado de São Paulo, ainda que nós sejamos o estado mais rico, é também o mais pobre, né? Mário Covas, quando assume a prefeitura de São Paulo, ele traz esse conceito maluco, né? São Paulo é a cidade mais rica, mas é também a mais pobre. O estado de São Paulo é o mais rico, mas é o segundo mais pobre, né? Em número de pessoas pobres, segundo o conceito da ONU, em que $1,90 dia, em torno de R$10 dia, portanto, menos de R$300 por mês, nós temos no estado de São Paulo 7 milhões de pessoas. A população do Uruguai toda tem 3 milhões de habitantes. Então, nós temos 2 Uruguais dentro de São Paulo, abaixo dentro da curva da pobreza estabelecida pela ONU, não é o professor Eduardo que está dizendo. Portanto, nós temos uma árdua missão. O terceiro setor tem sim um papel muito relevante. Vocês conhecem a pesquisa FONIF, que fala cientificamente que cada real que vem para o terceiro setor, nós devolvemos R$7 em serviços sociais de alto impacto e alta relevância. Portanto, o terceiro setor, além de ser um caminho da filantropia, é um caminho inteligente também, tanto para a sociedade como para o poder público, no sentido de encontrar uma forma mais eficiente, mais impactante e que, de fato, transforme a realidade. É com muita alegria que neste movimento que você citou há pouco, o MACFI, o Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, nós reunimos 4.500 organizações do terceiro setor no estado de São Paulo, umas mais atuantes, outras menos, né, que de alguma forma estão conectados com o programa Nota Fiscal Paulista, né, que é um programa de cidadania fiscal que, na verdade, quem destina e doa os recursos é o contribuinte, pessoa física, não é o governo do estado, né? Muitas vezes a gente acha que essa doação é feita pelo governo do estado. Não. É o contribuinte que faz, sim, essa importante destinação da sua devolutiva da renúncia fiscal, que seria ele, o devido a quem se destinaria os recursos, ele encaminha para o terceiro setor, e dentro dessa lógica de 7 por 1, presta serviços de alta relevância. São 255 milhões de atendimentos ano, vou repetir esse número, 255 milhões de atendimentos por ano que as organizações vinculadas ao Programa Nota Fiscal Paulista prestam ao povo de São Paulo. Entendam um atendimento toda vez que um usuário, que um cidadão, que uma pessoa acessa uma das nossas organizações, nós prestamos esse serviço. Mas estamos aqui hoje para falar sobre essa temática que preocupa a todos nós, né? Ainda no mês de março, quando vocês se recordam, nós fizemos uma grande live estadual anunciando os dias difíceis que estavam por vir, né? Já em janeiro deste ano, quando eu, infelizmente, percebi que o médico chinês de 34 anos, que foi o primeiro a dar um alerta mundial, ainda quando o Estado ditador da China queria esconder, quando aquele jovem médico denunciou, alertou sobre os problemas que aquele vírus apresentava, quando ele infelizmente veio a falecer, dias depois da sua denúncia, eu percebi que nós estávamos diante de uma situação de altíssimo risco, né? Altíssimo risco, e aí nós não precisamos nem falar do que está acontecendo, todos nós sabemos. E aqui em casa, eu, com a minha esposa e as minhas filhas, e falei com elas, precisamos nos preparar, porque dias muito difíceis virão, né?
Aquela época eu ainda torcia para que o vírus não viesse tão forte nos trópicos, né? Por causa do verão e etc. Mas nada disso. E, evidente, as organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, sejamos nós de interesse público ou não, OSCs ou OCIPs, temos um papel que não podemos abandonar. E se não podemos abandonar nesse nível de risco, precisamos criar, inovar e juntos encontrar novos caminhos. E é sobre isso que eu venho nesses minutos de hoje falar para vocês. É evidente que num primeiro momento, eu no chat a seguir vou deixar, alguns já têm meu WhatsApp, mas quem não tiver, Macruz, se você, só porque eu estou com dificuldade de digitação, se você puder disponibilizar meu WhatsApp no chat, para quem está aqui, me coloco à inteira disposição de vocês, para que a gente vá quebrando a cabeça. Vocês sabem que nos últimos as últimas 3 semanas, estamos aí diante de uma nova dificuldade com a Cefaz, e a gente precisa ter uma vigilância constante. Bom, mas falando sobre as organizações dentro deste grande quadro difícil, desafiador que nós estamos vivendo. Quando eu chamei aquela live há 4 meses atrás, eu pedia para os nossos pares, primeira coisa que temos que fazer, turma, é olhar para dentro e entender quem nós somos, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças que temos. Né? Uma análise interna para que a gente pudesse caminhar com um novo planejamento, criar situações inimagináveis até então, para que a gente saísse o quanto antes dessa situação de risco, de alto risco. Pois muito bem. Essa é uma análise que a gente tem que fazer sempre, que tecnicamente a gente chama análise de SWOT ou a matriz FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Sempre analisar isso. Quem quiser se aprofundar num outro momento sobre esse tema, Macruz, eu também me coloco à disposição. É uma metodologia muito simples, em que a gente olha para dentro e para fora e traça planos de ação que sejam capazes de tirar a gente em situação como a atual, por exemplo. Mas, compartilhando de algumas novidades, eu gostaria de trazer luz para vocês sobre alguns temas que podem nos ajudar. Primeiro é a questão de acessarmos os recursos que popularmente nós chamamos de dinheiro de graça. Né? O que é o dinheiro de graça? O dinheiro de graça é aquele edital que frequentemente está nos chamando para nos conceder, nos transferir recursos. E aqui no chat, Macruz, eu já coloquei 2 links, se você puder republicar esses 2 links, um é o captadores.org.br e o outro é o Prosas. Turma, gratuitamente, vocês acessam esses links. Se vocês puderem entrar no site, quem ainda não é assinante, eles têm uma newsletter, um boletim eletrônico semanal, nos alertando sobre esses editais que nos chamam para apresentarmos projetos e buscarmos recursos que não é recurso emprestado, é recurso a fundo perdido. E isso vem para entidades, organizações do terceiro setor, da sociedade civil, isso vem para pessoas físicas e vem também, dependendo do edital, para pequenas empresas. Por que é importante a gente saber de pessoa física e pequenas empresas? Porque muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que perderam totalmente a renda e nós precisamos dar um caminho de esperança. Nós vamos buscar recursos para a nossa organização, recursos novos? Sim, precisamos. Mas nós precisamos também orientar a sociedade a acessar esses recursos, para que ela consiga galgar um caminho também para sair dessa curva perversa da pobreza. Isso é uma primeira questão que precisa estar no radar de vocês sempre.
Ah, mas professor, fazer um projeto é muito difícil, é complexo, é muita papelada, tem certidões, tem não sei o quê. Turma, se reúnam em rede, façam um pool. Aqui em Santos, há 20 anos Eduardo, atrás. se Oi? você me permite, se você me permite Sim, interrompê-lo, é uma coisa que claro. eu falo direto aqui para as nossas hóspedes. Inclusive, a gente tem o Prosas, a gente tem as nossas plataformas, e toda vez que surge algum edital, né, que seja da temática da determinada hóspede, como agora, por exemplo, tem o PROAC Editais, o pessoal de cultura esse, quem estiver assistindo é testemunho disso, a gente manda para eles. Sim, E isso. ajudamos também a elaborar o projeto. Ótimo, ótimo, Macruz. Isso, aqui na Baixada, nós criamos o que nós chamamos de rede sementeira, que é uma rede de organizações, né, da sociedade civil, são quase 50 organizações que atuam na área da criança e do adolescente, com cerca de 10 mil crianças em seus serviços, né, em que essa rede, nós levamos esse conhecimento e esse expertise para um programa que a Associação Comunidade Mãos Dadas chamou de Fábrica de Projetos, né? Fábrica de projetos é, gente, como o próprio nome diz, é uma sistemática em que projetos que sejam relevantes estejam sempre sendo escritos. Para vocês terem uma ideia, eu não quero ensinar o Padre Nosso ao Vigário, que eu tenho certeza que aqui nós temos inúmeras organizações que têm uma expertise muito provavelmente mais avançado que o nosso. Mas nós anualmente temos aí de 1 a 2 milhões de reais em projetos apresentados. Desses, cerca de 60% são aprovados, não aprovamos todos. E desses aprovados, o que é captação direta, evidente, o recurso já vem. O que não é captação direta, saímos a captação, né? E algumas legislações municipais nós criamos, como o Programa Municipal de Apoio ao Esporte, que vem com recursos de IPTU e ISS, né? E aí até a própria pessoa física local do seu município, que é pagadora de IPTU, ela pode fazer seu abatimento. Se vocês depois quiserem, posso mandar essa minuta de lei, caso ainda não exista essa lei municipal, e temos a do esporte e estamos lutando para ter a do desenvolvimento social, né? E a da cultura já está na pauta da Câmara Municipal também, seria uma espécie de um PROAC no estadual, só que com recurso de IPTU e ISS. Isso já está em tramitação na Câmara de Santos, né? Por quê, pessoal? Nós temos que ter um olho no peixe e outro no gato, né? Em que sentido? Nós temos que influenciar as políticas públicas, né? E aí os bons parlamentares, aí Macruz, um deles, e eu não estou falando no Macruz hoje, porque quando nós estávamos na maior crise no estado de São Paulo, ele foi um que se somou a nós, lá na Lesp, no meio da brigaiada, olha que político assumir a causa, como o Macruz assumiu, junto com a gente, no meio da briga, não é fácil. Só que com habilidade e com jeito, acabamos construindo uma frente parlamentar na Lesp, de 15 partidos diferentes, 15, de PCdoB ao DEM. Não importa o partido, importa é o parlamentar ser aderir com verdade, com franqueza às nossas causas. E lá criamos uma lei estadual que o governador Geraldo Alckmin, na época, vetou, e nós conseguimos derrubar o veto. Quando ele vetou a lei que nós criamos por essa frente parlamentar, e voltamos nos deputados, eles falavam assim para nós, olha, eu tenho aqui 6 mandatos, só vi 3 vetos de governador do estado de São Paulo caírem. Era a conversa dos deputados para nós. E nós falávamos para os deputados, o senhor vai ver o 4º veto cair, porque nós vamos derrubar o veto. E não deu outra, pessoal. Derrubamos o veto. Quando nós temos o parlamento junto conosco, fazemos quase tudo com ética. Fazemos quase tudo que a gente precisa, desde que a gente tenha ética. Tá? E aí, voltando no assunto principal, porque um olho no peixe, um olho no gato? Porque aquilo que nós não tivermos como marco regulatório ainda, criamos.
com democracia, diplomacia, ética, jeito, diálogo, criamos juntos projetos de lei inteligentes, amarramos o executivo, porque se onerar o orçamento, o parlamento brasileiro tem pouco poder, então o executivo tem que estar no fio do bigode com a gente, né, para que tudo dê certo e não fique inconstitucional. Muito bem. Então, acessar essa frente de recursos neste momento é fundamental. Segundo, é sair da caixinha. Vou dar um exemplo, um case para vocês aqui. Olha o que essa organização de Cubatão criou. Isso aqui, conseguem ver? Eu vou tentar aproximar. Isso é uma cédula de dinheiro, de moeda social, chamado Mangue. Turma, isso aqui é uma organização do terceiro setor, aqui de Cubatão, que vivia fazendo mutirão para despoluir o mangue de resíduos de plástico, de lixo, de pneu e etc. A cada 15 dias era um mutirão no mangue para limpar o mangue e o mangue sempre voltava a ficar sujo, poluído, né? O que os caras criaram lá? Trouxeram a experiência do Banco Palmas, que foi o pioneiro, na época que isso aqui era irregular, tá? Hoje já existe resolução do Banco Central que define a legalidade para isso aqui, tá? O que os caras fizeram? Eles passaram a trocar por 15 centavos de mangue 1 quilo de resíduo retirado, sequestrado, e até então estava poluindo o mangue de Cubatão. Olha que sacada dos caras. Muito bem. Então, aquele mutirão deixa de ser feito, porque a população passa a estar numa vigilância constante. Primeiro, gera renda. Segundo, ativa a economia, porque esse cidadão ele tem 30 estabelecimentos para trocar essa moeda social no seu bairro, chama Vila Natal e Vila Esperança. Ele tem 30 estabelecimentos, esse dinheiro só não compra bebida alcoólica e cigarro. Farmácia, boutique, supermercado, posto de gasolina, etc, etc. Essa moeda tem convênios locais que fazem a troca. Então, gera renda, ativa a economia, protege o meio ambiente de uma forma inteligente e promove o terceiro setor. Porque se não for uma filantrópica, isso não é aceito, certo? Se não for uma organização da sociedade civil, isso não é. Mas como é que ele faz dinheiro depois? Espera um pouquinho. O comerciante volta no banco da associação e faz o câmbio de mangue por real. E da onde veio o real da organização? Ela vende o resíduo no mercado de reciclagem. Percebem? Então, você cria um ciclo do bem através de um programa absolutamente inovador, né, em que é capaz de impactar a sociedade de uma forma muito diferenciada, né? A organização tem uma taxa administrativa para conseguir fazer toda essa gestão, né? E essa taxa administrativa ajuda a custear o serviço socioambiental que ela criou, né? Isso para falar de um case para vocês, turma, que pode ser significativo como um exemplo de como sair da caixinha. Macruz, se você puder me fazer uma outra gentileza, digita aí no chat para mim, cidadessustentáveis.org.br. Este link, turma, vocês vão ter lá um banco de boas práticas. Esse banco de boas práticas, sabe o que é? É um depositário de projetos altamente relevantes em diversas áreas: cultura, social, ambiental, criança e adolescente, pessoa idosa, mobilidade urbana, o que vocês pensarem, Brasil e mundo, tá? Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cidadessustentáveis.org.br. O banco de boas práticas é uma boa referência para vocês entenderem como sair da caixinha usando algumas referências, porque às vezes esse exemplo aqui é um exemplo que não tem nada a ver com vocês. Ah, Eduardo, pô, eu não tenho mangue aqui em Tu. É claro que essa moeda pode ser potencializada aí
no brechó de vocês, no Bazar da Pichincha, aí na lojinha social, pode virar um outro serviço que não seja o sequestro do resíduo no mangue, pode ser um outro serviço social ambiental que vocês tenham necessidade aí, mas é, sim, uma boa referência. O outro ponto, pessoal, que é absolutamente inovador e necessário, é que a gente olhe para os negócios sociais. O que são negócios sociais? São negócios criados a partir de problemas sociais e que têm, sim, que gerar lucro. Não é filantropia mais, é gerar lucro. Só que o lucro, pessoal, não vai para o sócio. O lucro vai para a causa. Qual é a bibliografia de referência? É um livro de Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, chamado Um Mundo Sem Pobreza. Yunus nos ensina como desenvolver negócios sociais de alto impacto, ganhando dinheiro para que aquela causa seja combatida, seja mitigada, seja reduzida o quanto antes. No Brasil, nós temos um case muito interessante, que é o Moradigna. São jovens arquitetos e engenheiros que criaram uma empreiteira especializada em reformar, desculpe o termo, mas é como se usa hoje novamente, casas das favelas, tá? E a gente começou a chamar a favela de comunidade e a turma que mora nas favelas pediu para ser chamada novamente de favela. Tá? A CUFA, Central Única das Favelas, defende que a nomenclatura continue sendo favela. Então, por isso que eu estou dando essa explicação. O Moradigna se especializou em reformar casas em favelas. Moradigna é o nome, é dar dignidade a uma residência que seja insalubre, que esteja sob risco de desmoronamento, que esteja criando situações desfavoráveis para os seus moradores. Muitas vezes a falta de uma ligação de esgoto, a falta de uma janela, enfim. Muito bem. Turma, só para vocês saberem, o ticket médio desta empreiteira é de R$ 6.400, e se vocês quiserem pesquisar aí no Google, ele já tem mais de 500 obras entregues. 500 obras a R$ 6.400 é um faturamento de 3.200.000. Tá? Se a gente fizer a conta junto aí, nós vamos ver 3, tá certo? Minha conta, quase 7 milhões. Certo? Eles estão embolsando esse dinheiro? Não, não. Na medida em que eles fazem a obra em 15 dias e financiam em 20 meses. Certo? E financiamento direto com eles, não tem intermediação bancária. Perfeito? Então, eles captaram recursos, foram ao mercado, securitizaram os clientes, porque o cliente não tem escritura para dar garantia. Como se garante uma operação dessa? Garantia solidária. Se numa comunidade, numa favela, eles vão reformar 10 barracos, os 10 garantem os 10. Garantia solidária. Não existe hipoteca, gente. Em comunidade, assentamentos... mas, professor, veja bem, o pessoal ocupou irregularmente. Certo, pessoal? Se aquela favela estiver instalada, não há muito o que fazer a não ser urbanizar. A não ser urbanizar. Então, se houver um movimento de urbanização no poder público local, a sociedade civil tem que se debruçar sobre isso. Mas, pessoal, eu não quero me estender demais, eu queria só dar alguns exemplos. Primeiro, para a gente quebrar o paradigma de que nós estamos num beco sem saída. Não, não estamos num beco sem saída. Nós temos saída, precisamos acessá-la, precisamos criar e inovar, mas há uma condição que eu diria quase primordial, é uma condição sine qua non. Precisamos ir juntos. Clarice Lispector, muito antes de Steve Jobs, falou isso. Agora atribui a Steve Jobs. Não. Clarice Lispector. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Portanto, às vezes ir junto pode parecer mais demorado, porém é uma caminhada que, ao estarmos juntos, nos garante a segurança que nós precisamos
para chegar mais longe. Nós precisamos ir mais longe. Nós estamos num país que precisa, sim, se transformar numa nação digna do seu povo, porque o povo brasileiro é um povo que merece respeito. É um povo que, mesmo sofrendo muito como nós sofremos, é um povo que está aí de pé. Tem coisas para melhorar? Tem, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos construir uma nação juntos para que o nosso povo, as nossas crianças, os nossos jovens tenham um melhor lugar para viver. Eu fiz uma coletânea de outros assuntos, Macruz, mas eu acho que seria muito bom a gente abrir o debate, para não ficar uma coisa muito chata, né? A gente ir fazendo um bate-bola aqui, a gente ir conversando com o pessoal, e se vocês concordarem, eu já passo a palavra a vocês, para que a gente inicie essa conversa depois dessa primeira palavra minha. Maravilha. Inclusive, a gente já tem algumas perguntas aqui. Pois não. Eu só queria, antes disso, mandar alguns abraços aqui para o pessoal que tá fazendo parte da nossa live. Manuel Júnior, grande abraço. A Rosana Bueno, do Jornal de Itu, também, grande abraço. A Sandra Molini, a Sandra do CAV, também já deixou alguma pergunta. Sandra, já vou fazer a sua pergunta. A Daniele Maia, que é da Associação Comunidade Mãos Dadas de Santos, não sei se você conhece, está também aqui online com a gente. A Amabile, do Instituto Museone, beijo, Amabile. Alexandre Alves, Leonardo Gonçalves, Regina Caldas, Márcia Leite, Simone Mone, grande abraço, Juca Ferreira, Soraya Aquino, Terezinha Macruz, minha mãe, está assistindo essa live, um beijo, mãe. Vânia Lourenço, Richardson da Pani, o João Pedro Januário, o Ari da Fiel, acho que você conhece, Eduardo, ele mandou aqui. Conheço. Ó. Sabe Esse é um grande guerreiro, um guerreiro da luz. Ele mesmo. Sabe a colocação, você está com um dos maiores conhecedores do terceiro setor. Ó. Ele que está falando, nem sou eu. O Oswaldo Guarnieri Júnior, Débora Okida Rossi. Um grande abraço a todos. Queria aqui fazer uma pergunta da Sandra Molini. Eu, inclusive, tenho também algumas perguntas para fazer. Ela diz que no que diz respeito aos editais, a dificuldade é buscar o patrocínio. Eu acho que da lei de incentivo mais do que os editais. Ela falou, a dificuldade é buscar o patrocínio e não fazer o projeto. Ela diz isso. Certo. É verdade. Por isso que nós precisamos nos aproximar. Isso é também um exercício, né? Esses dias nós recebemos um telefonema de um grande operador portuário aqui, um dos maiores do mundo. A gente, com essa lógica de fábrica de projetos, nós temos projetos na prateleira, na lei municipal, estadual, federal, sempre estamos lá aplicando. E aí, alguém entra em contato e fala, escuta, sim, um projeto assim, você pode mandar? Posso. Pode mandar? Posso. Vai. Essa turma manda sempre. A Daniele Maia e a Débora Okida, que estão aqui, muito obrigado pela presença, que são duas líderes de um valor imprescindível para a nossa caminhada, são especialistas nisso. E aí, um dia, o cara está com dinheiro, se você não tiver com o projeto pronto, sinto muito, né? Agora, de fato, você tem que aprovar e você tem que divulgar que está aprovado, né? Porque tem gente que faz o processo inverso, né? Tem gente que acha primeiro o investidor, sensibiliza o investidor e depois vai para o edital, né? Quando é dinheiro de renúncia fiscal, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, na Lei Federal do Esporte, nós temos uma renúncia em potencial de 440 milhões de reais e só acessamos 200 milhões. Então, realmente, existe um caminho a ser percorrido. Mas as empresas precisam ser acessadas quando for recurso, por exemplo, imposto de renda. A empresa, o desafio que ela coloca, olha os números. No caso das leis federais de incentivo, tem que ser imposto de renda e a empresa tem que estar no lucro real, certo? Só 2% das empresas brasileiras estão no lucro real. E das que estão no lucro real, nem todas dão lucro, principalmente numa época como essa.
Então, existe um funil? Existe um funil, tá? Mas é uma questão da gente trabalhar, fazer um bom relacionamento. Uma outra lei do esporte, a municipal, por exemplo, a empresa, se você tiver IPTU na sua cidade que esteja incentivando projetos, é mais fácil você acessar, porque na tua cidade você tem uma rede muito mais poderosa, né? As pessoas te conhecem melhor, sabem a sua seriedade. Então, aqui nós temos um abatimento de 20% do IPTU, né? Então, até mesmo a pessoa física pode ser uma contribuinte valiosa, né? Você pega aí 20, 30 pessoas físicas, você faz a carteira do teu projeto, que pode ser, no nosso caso aqui, até 50 mil reais. Então, é possível, sim, você ter uma lei municipal também com impostos locais. Agora, as empresas, por exemplo, você pega o Itaú, com o seu dinheiro incentivado, ele faz um edital e o seu projeto tem que estar aprovado no CMDCA local, né? Eu imagino que o CMDCA de Itu seja bem atuante, né? Então, você pode aprovar aí e concorrer à abertura dos editais para os recursos também que estão aprovados em outras esferas. E, por exemplo, você pega você falou do PROAC. O PROAC você tem a linha que tem dinheiro direto, aprovou, está captado, e você tem a linha que você tem que sair para captação. Você tem as duas possibilidades, né? Evidente que um é muito mais concorrido que o outro, certo? Mas você tem razão. Eu quero agradecer também e mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí, viu, Macruz? Muito obrigado. Você citou o Ari, que é um guerreiro, que foi um parceiro importantíssimo para as nossas vitórias da nota fiscal paulista, né? É bem verdade que ele já queria ir para frente do Palácio dos Bandeirantes e fazer aquela confusão. Você conhece a fera, né? Eu, pelo WhatsApp, tinha que segurar ele, porque se eu tivesse que ir pessoalmente encontrar com ele, eu ia apanhar, né? Você já imaginou? Um grande companheiro, viu? Obrigado pela presença. Eu só queria corroborar a sua resposta, o Eduardo, nessa pergunta da Sandra, que também é outra guerreira, que faz um trabalho maravilhoso lá no CAV, né? Tudo começou lá com a favelinha do seu Isaac, né? Ela começou a trazer o pessoal, as crianças para lá. Assim, é de chorar também. Eu sempre falo que o que seria da nossa cidade e as nossas OSCs. Mas aí, Sandrinha, tem uma situação assim muito peculiar de Itu. A nossa malha industrial ela é muito fraca, Eduardo, sabe? Então, assim, eu sempre falo, você tem duas, eu não vou ficar aqui citando as empresas, mas não tem meia dúzia de empresas para todo mundo ficar tentando captar lá. A nossa grande truta, né, a truta grande, que seria a Heineken, que né, você pegava a época da Steam, que tinha uma ligação com a cidade muito forte, a Kirin manteve essa ligação muito forte com a cidade. Hoje a Heineken, como eu posso dizer, não está nem aí para nós, essa é a verdade. Ela montou um centro administrativo em São Paulo e essa ligação desses aportes, que eram grandes na época da Kirin, não existe na época da Kirin e também na época da Skin, não existem mais como tinha antigamente. Então, Sandrinha, o que eu digo com relação à captação, inclusive porque a gente elaborou junto com ela um Rouanet, um projeto de lei da Rouanet, né? Um projeto da Rouanet, e agora ela está aprovado e a gente está com essa dificuldade de fazer essa captação. Eu, sinceramente, já disse e repito, a gente tem que buscar a captação a nível regional, no mínimo, porque realmente a gente não tem aqui. Tem que olhar os bancos, sistema financeiro, né? Tem algum Santander faz aporte, Votorantim faz aporte, Itaú faz aporte, o Banco do Brasil, né? A não ser as concessionárias de rodovias aí, como estão, as rodovias aí estão privatizadas, não? As concessionárias de energia elétrica, aí qual é a concessionária de energia elétrica? Aqui a energia elétrica, a CPFL e CPFL. E a Vioeste, que a Vioeste aporta bastante. A gente tem aqui até OSCs aqui de Itu que aportaram via Vioeste.
E a Heineken, deixa eu te perguntar uma coisa, virou Ambev, não? A Skin virou Ambev? Não. Não. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, Vamos lá. da Palmeira Santos Gazola. Edu, com a nova realidade, do seu ponto de vista, precisamos mudar de ideia, de pensamento nesse processo metanoia? É isso mesmo? Metanoia? Como as OSCs se reinventarão urgentemente para atender seus assistidos e suas famílias? Bom, é uma boa, inteligente pergunta, Palmira. Eu vejo assim, o olhar para dentro e o olhar para fora, né? Vou falar algumas coisas que podem parecer dificílimas para vocês, mas nós precisamos encarar de frente. Nós precisamos olhar o orçamento da organização, fazer orçamento, certo? Como estão os nossos custos, como estão as nossas despesas e a fonte de receita. Nós temos que pensar, turma, que quem, por exemplo, vive de repasse, de termos em parceria e termos de fomento pela 13.019 com o poder público, a gente não sabe como o poder público vai estar o ano que vem, certo? Porque a 13.019, ela protegeu muito o poder público no que diz respeito aos serviços que o terceiro setor tem que prestar. Mas nós temos que pensar no risco de inadimplência do poder público contra nós. De insolvência mesmo, pessoal. Nós tivemos um caso aqui em São Vicente, em que a prefeitura, anos atrás, ficou 3 meses sem fazer repasse, inclusive de custeio de merenda, né? Eu não sei qual é a situação na região de Itu, mas as prefeituras, gente, o ano que vem estarão com os caixas baixos. Então, nós precisamos olhar muito bem para nós, os serviços que nós prestamos, da onde vem o nosso recurso, para saber que pernas nós teremos. Tá? Isso eu estou falando de 2021, mas em fevereiro de 2020 eu alertei exatamente assim. Olhem o orçamento de vocês, mensal e anual. Olhem a fonte de recurso. E aí traçam um plano de ação para se defenderem. E aí, pessoal, nós temos que pensar, porque hoje nós temos muita responsabilidade civil. Os presidentes das organizações têm sérias responsabilidades civis e algumas criminais. Por exemplo, a prefeitura ficando sem fazer repasse aqui em São Vicente, algumas escolas decidiram fechar a porta. Escolas das organizações do terceiro setor. Decidiram. O Ministério Público foi em cima do presidente da organização. Imaginem, exigindo que fosse reaberto. E o presidente, mas escuta, e a questão de alimentos? Como nós fazemos? O problema é seu, cumpra. Então, eu não estou dizendo para a gente abandonar os nossos usuários, as pessoas que são assistidas por nós, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma responsabilidade sobre os nossos serviços, sair da caixinha, sair do convencional, não depender só do orçamento de quem vive de repasse e verificar o fôlego que nós vamos ter para cumprir com as nossas obrigações, porque as nossas obrigações, uma vez assumidas, têm que ser cumpridas, certo? E aí, Macruz, eu não sei se na região de Itu, os contratos com o poder público são anuais, como que isso funciona? Inclusive hoje mesmo, conversei com o seu Carlos, que você conhece, do Albergue Noturno. A Sandra também tinha me reclamado sobre isso, que o repasse não estava vindo. O Tribunal de Contas entende que, se não está funcionando a determinada entidade, a OSC, ela não deve receber enquanto ela não estiver funcionando. Então, aí entrou a prefeitura com recurso, isso, aquilo, outro, para tentar reaver essa subvenção, né, digamos assim, e realmente, segundo o seu Carlos me disse, eles estão sem receber desde janeiro. Eu não sei se a Sandra, lá no CAV, eles conseguiram reverter essa situação. Também não sei como que está a situação do Ari, mas tinha também
uma pendência aí com a prefeitura, mas o seu Carlos me ligou hoje mesmo a gente se falou a respeito dessa situação deles. Então, aí nós vamos contratar um jurídico comum, né? Nós vamos trazer uma luz jurídica, não dá para uma organização sozinha sair se defendendo dessa situação, por isso a importância da rede, pessoal. Inúmeras vezes a rede sementeira aqui, nós buscamos recursos do Instituto CIA para capacitar a formação dessa rede. Porque no começo é um grupo, né? E um grupo disperso. E às vezes as organizações olham para outra como se fosse concorrente, né? Rivalizando. E não, gente, não é isso. Nós precisamos nos juntar nos parcos recursos que temos e aquilo que a outra faz melhor, deixa ela fazer. Aquilo que eu faço melhor, eu faço. Né? E a gente vai encontrando, por exemplo, você vai esse problema comum, Tribunal de Contas. Olha, peraí, isso tem que ser um advogado de altíssimo nível, certo? Para discutir com o Tribunal de Contas, conseguir eliminar. Gente, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo. H1N1, há 7 anos atrás, veio a pandemia, né? Eu vou resumir a história. Veio a pandemia. As crianças tiveram que ficar em casa, as aulas foram suspensas em agosto. Pouca gente lembra disso. Foram suspensas. No ano seguinte, quando teve a vacina, o governo disse assim, nós vamos vacinar todo mundo, só que criança entre 6 meses de idade, 17 anos e 11 meses, não precisa. Nós, o que fizemos? Desculpe, governo, o senhor está errado. Contratamos bons advogados, nos envolvemos com o Ministério Público e Defensoria Pública, entramos com uma ação contra o governo para dizer para o governo, o senhor está comparando situações diferentes com providências diferentes. As crianças tiveram uma menor incidência porque ficaram em casa em quarentena. Agora o senhor está dizendo, governo, que nós não vamos vacinar as crianças? Não. Cidade de Santos foi a única do Brasil que deu vacina para todas as crianças à revelia do governo federal. E ainda usamos uma boa artimanha com ética, sabíamos que tínhamos que entrar contra o governo federal na Justiça Federal. Mas entramos na Justiça Federal? Negativo. Entramos na Justiça Estadual para cair na vara da infância. E o juiz deu a liminar a nosso favor. Quando o governo derrubou, porque a gente sabia que o governo ia derrubar a liminar, quando ele derrubou, já estava todo mundo vacinado, dançou o governo. Percebe, pessoal? Então nós temos que ter inteligência, nós temos que ter jurídico junto, nós temos que ter capacidade de decisão que seja adequada. Uma situação como essa é briga de cachorro grande. É igual o Geraldo Alckmin. Né? A história, quem viveu aquela história, né? Em que era ameaça em cima de ameaça. Tá bom. Tu vai vetar? Veta. Aí a gente tinha que ter, ia falar um palavrão, mas não vou, as meninas estão na sala, a gente tinha que ter a coragem para enfrentar uma situação absolutamente desfavorável. Derrubar um veto de governador do estado de São Paulo, gente, o poder que esse homem tinha contra nós era enorme, né? Mas o poder nosso contra ele também foi grande. Então, nesse caso, Macruz, vamos ajudar essa turma aí, olhar aí os grandes juristas aí do terceiro setor, para que eles ajudem a pensar. O William Maeda também aqui citou a CPF Piratininga, que é uma das possíveis, né, portadoras patrocinadores dos projetos. O Thiago Fontes Sim. Abraão, da NACLE, disse que as suas orientações estão sendo ótimas. Também mandar um abraço para o Ricardo Marques. Eu tenho algumas perguntas aqui do Ari, do Manuel Júnior, da Adriana Evangelista, mas antes, eu queria fazer 2 perguntinhas para você. Essa aí é pergunta. Vamos lá. Antes de fazer essa pergunta, eu preciso só esclarecer aqui que a Amabile fez um questionamento por que a gente não faz aqui toda essa lei municipal de incentivo ao esporte. Eu só queria publicizar isso, Amabile, eu já disse inúmeras vezes, vou dizer de novo. Essa era uma primeira plataforma minha, que era uma lei municipal de incentivo ao esporte, educação e cultura. Porém, entretanto, quando a gente jogou essa lei,
se for inconstitucional, o vício de origem, isso só pode ser vindo do executivo e não do legislativo. Então acabou ficando como assim mesmo e está esperando o executivo fazer. A pergunta não é pergunta, é que você falou de uma coisa que eu cito muito isso para as OSCs, e você disse até os valores, que é o capital social, né? Quando a gente vai fazer um projeto, uma OSC fazer um projeto, existe esse capital social, ou seja, que a gente precisa mensurar. Você disse aí, cada R$ 1, cada $1 que a entidade, que você investe na entidade, você recebe 7 de capital social. É isso mesmo que você falou? Dani e Débora, eu não sei se é pedir demais para vocês, a pesquisa FONIF, ela é um PDF, tá? Se vocês clicarem aí no Google, pesquisa FONIF. FONIF é a sigla de Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Pesquisa FONIF. Ela é anual. Não, porque isso é fundamental na hora das OSCs prestar conta, na hora das OSCs poder propor um projeto, dizer só, eu não estou pedindo o seu dinheiro, eu estou dando contrapartida para a sociedade. A cada R$ 1 que você investe no meu projeto, porque muitas vezes, por exemplo, vamos dizer aí o Ari, vamos só falar que estamos falando do Ari de novo, ou mesmo a Sandra do caso, eles formam pessoas, né? Eles formam seres humanos. Quanto custa para cada um, para formar cada um desse ser humano que eles formam? Isso tem um valor agregado. Isso tem custo, né? Isso é precificável, isso é mensurável, né? E como fazer essa conta, muitas vezes. Então, para que cada vez mais a gente possa valorizar o trabalho das OSCs. Né? Sim. Então, nessa pesquisa FONIF, o que vem documentado, isso vocês precisam, e vocês, quem estava nas audiências públicas lá na LESP, cada político que vinha para a mesa, a gente entregava um kit para ele, né, com a pesquisa FONIF e com o balanço social, em que mostrava que a gente atendia. O balanço social foi uma pesquisa contratada a um doutorando da Fundação Getúlio Vargas para medir quantos atendimentos a gente faz no estado de São Paulo. Números, porque esses caras precisam ouvir números. Para nós, a vida é muito mais importante que os números, para nós, que somos do terceiro setor. Só que os caras que falam de economia, a gente tem que estar nesse nível com eles, não tem problema. A gente fica em casa defendendo a vida e quando vai olhar no olho dos caras, a gente leva. Então, a pesquisa FONIF demonstrou que cada real, isso é na média, cada real que vem do poder público para as organizações, a gente devolve até R$ 7 em serviços na área da saúde, da assistência social, da educação e outras coisas mais. Cada um que vem volta 7. Isso eu estou falando com base em pesquisa, tá? Vocês abram no Google aí, vocês vão ver. E eles ainda quantificam quantos em cada um dos setores. Vocês que estão na área de saúde, na área de educação, cultura, vocês têm como se ver lá. Né? Gente, eu vou citar um outro exemplo. A Pastoral da Criança acompanha 2 milhões de crianças mês. 2 milhões. São 200 mil voluntárias. Pessoal, a mortalidade infantil dessas crianças de alta vulnerabilidade, porque a Pastoral da Criança está na população mais pobre, é a mortalidade infantil do Japão. É 9 por 1.000 nascido vivo. A média brasileira é 19 por 1.000. A da pastoral é 9. Sabe qual é o custo de uma criança acompanhada pela pastoral? O custo é de R$ 2,48 por mês. Turma, para pensar quando o poder público faria isso por R$ 2,48. Façam uma cruz, qual é a conta, qual é o orçamento de Itu? 1 bilhão? Não, agora, antes da pandemia, eu posso falar, agora na pandemia... Antes, o de 2019, mais ou menos. 700 mil. 700 milhões. Qual é a população de Itu? 170. 170, então Itu deve ter na rede pública de ensino aí umas 15 mil crianças. De 10 a 15 mil, 10 mil crianças.
Gente, 750 milhões de reais, constitucionalmente, 25% tem que ir para a educação. Tá? Então, nós estamos falando de 170 milhões que tem que ir para a Seduc de Itu. 170 milhões de reais todo ano tem que ir para a Seduc. Essas 10 mil crianças, portanto, nós estamos falando de cada criança custando em torno de 17 mil reais ano, 1.000 e poucos reais mês. Vocês ouviram esse número? Agora pergunta para o Ari, o repasse que ele recebe deve ser 200 e pouco, se muito. Menos, eu acho que é menos. Menos. O repasse que ele recebe per capita deve ser... Mas para a Seduc gasta 1.000 e tanto mês. Percebe? Então, o que eu faço no terceiro setor, o governo gasta 7 vezes mais. Façam essa conta no município. Pega o orçamento da Seduc, quantidade de alunos. Pá! Pega lá o per capita que o seu Carlos, o seu Carlos não é da educação, o Ari que é. Quem é da educação? Pega o per capita. Vocês vão ver. CAV, CEAF... Exato. Exatamente. Entendeu? Agora, são números, gente, que nós temos que conhecer de cor e salteado, porque quando a gente vai conversar, a gente tem que ter esses argumentos na ponta da língua, certo? Para a gente sensibilizar as pessoas a estarem conosco. E fazer amorosamente, né? Mas não precisa querer fechar Paulista. Eu tinha um amigo que queria fechar Paulista, que queria, entendeu? Acho que ele está na live aqui. Brincadeira. Outra pergunta. O Ari disse aqui que é 320 reais por mês. Aí. Pois é. No integral, né, Ari? Com alimentação. Ele é integral, né? Ele é integral. É meio período, ele é integral. É meio período. É isso aí. Vem de 7 horas da manhã, devolve às 5 horas da tarde. Exatamente, alimentado. Ele também pergunta aqui, Eduardo, o repasse da via Fundeb corre algum risco? Olha, o Fundeb melhorou. Um pouco a contragosto do governo federal, mas melhorou. Mas o governo federal, com razão, teve que se endividar esse ano, né? Então, eu não sei qual que vai ser o nível de solvência do poder público no ano que vem, gente. Solvência é a capacidade de pagar seus compromissos, né? Mas se o governo não pagar o Fundeb, o Fundef, a casa vai cair. O Fundeb é muito importante. O Ari disse aqui que esse mês veio 234. Não veio nem 320. Pois é. Você vê que eu estimei não muito longe. Não muito longe. O Manuel Júnior também disse que ele tem experiência sobre isso, que ele acionou ao Ministério Público e fez a prefeitura pagar o valor devido. Obrigado pela contribuição, Manuel. Muito bom, é isso aí. O Adriano Evangelista também falou aqui. Ele falou, seria possível a atuação da ONG com suas atividades totalmente online e ainda assim conseguir participar do sistema de captação da nota fiscal paulista? O sistema de captação da nota fiscal paulista é um dos mais avançados, ainda que tenha um monte de problema, tá? No que diz respeito à modernidade de gestão do recurso financeiro. Ele não é um dinheiro carimbado, sabe? O dinheiro carimbado é um drama, gente. Às vezes você recebe uma verba que você tem que destinar exclusivamente para uma coisa, quando você faria por muito menos. Eu vou dar um exemplo aqui, num dos nossos projetos esportivos, nós tínhamos que reformar equipamento público municipal. A piscina estava desativada, a água era um lodo puro, etc. E nós precisávamos usar aquele espaço para as crianças poderem praticar esporte e natação. E aí fomos arrumar, né, pressionar a prefeitura e tal, não sei o quê, e aquela coisa.
Aí decidimos fazer, fomos pedir orçamento. O cara da oficina disse o seguinte, olha, se vocês forem fazer a reforma do motor, é R$600. Se for a prefeitura, é 2.600. Mas escuta, como assim? E por que a gente conseguiu reformar o motor e não comprar um? Porque não era um projeto, não era carimbado, em que você tem lá uma rubrica e não pode ser reforma de motor, né? Então, se a gente tivesse que comprar um motor novo, a gente ia gastar aí R$5.000. Então, você tem flexibilidade, você faz muito mais com menos. Porque esse recurso ele não é carimbado. Então, você pode sim, dependendo do setor que você atuar, você pode sim entrar com a sua documentação. Se for assistência social, você precisa do pró-social, você precisa estar aprovado no Conselho Municipal da Assistência Social. Se você for da educação, você precisa estar, não sei se tem diretoria de ensino aí, se for estadual, ou Secretaria Municipal de Educação. Se for defesa animal, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e daí por diante, né? Mas você pode sim seguir com os seus serviços virtuais nessa fase de pandemia sem problema nenhum. Queria aqui só fazer uma outra pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria só dizer para o pessoal o seguinte, olha, foi percorrido aqui a questão dos editais, que eu acho muito importante, e a gente pode ajudar. A questão do capital social, isso eu acho de suma importância que a gente esteja com esses números na ponta da língua toda vez que for negociar, tanto com o empresário quanto com o poder público. Mas eu queria que a questão da moeda social também, eu acho que, pessoal, se vocês não entenderam o que é a moeda social ainda, por favor, perguntem, mas isso é uma ideia maravilhosa, é algo que a gente dá para implantar aqui com outras finalidades, é claro que não tem mangue, mas a gente poderia estar fazendo isso. Agora, eu queria que você percorresse um pouco, Eduardo, que inclusive isso faz parte do marco regulatório, do ROSC, que é a questão, a gente entrando nessa situação de sair da casinha, né? A questão da prestação de serviços que as OSCs podem fazer. Eu acho que também é mais um valor agregado, onde é lógico que você definir isso, qual é o serviço a ser prestado, é uma coisa, mas que ele pode ser feito dessa forma, inclusive você mesmo disse que gerando, entre aspas, lucro, mas esse excedente ele não vai para os sócios, ele vai para a própria causa, para a própria entidade, mas que você pudesse percorrer um pouco mais, que é também outra coisa que eu tenho batido aqui forte, para que a gente pudesse estar se reinventando através da prestação de serviço. Boa, Macruz. Olha, deixa eu trazer, inclusive, um componente novo que ainda muito pouca gente usa, que é a manifestação de interesse público, né? Manifestação de interesse público, ela está inserida na 13.019, que é o seguinte, vocês têm um determinado problema aí em Itu, e vocês precisam que seja resolvido. E vocês podem se juntar em 3, 4 organizações e gerar uma manifestação de interesse público. É o inverso do leilão, tá? É o inverso do termo de fomento. Você vai a público dizendo assim, olha, nós, organizações de Itu, queremos resolver o problema da merenda escolar e fazemos isso por esse montante. Fazem isso oficialmente. Ou seja, vocês se manifestam junto ao poder público sobre algo que a sociedade está dizendo. Pelo amor de Deus, resolve esse problema para mim que o Estado não está resolvendo. O município. Tá? E aí, a partir da manifestação de interesse público, o gestor é obrigado a dar publicidade e chamar, aí sim, um edital, uma concorrência para atender aquele serviço. Tá? Aí entra a prestação de serviço dentro do que vocês estão identificando como necessidade de Itu e que às vezes o gestor público não consegue ver. Tá? Um exemplo de Santos. Acabou um prédio aqui, Parque Tecnológico. Né? Santos está com um problema sério, como o centro de São Paulo. Quem percorre o centro de São Paulo, agora o centro de São Paulo já virou a mesa, para melhor.
Mas Santos tem uma região muito problemática, está virando abandono, cortiço, enfim, está complicadíssimo. E lá se instalou um prédio da prefeitura que nós vamos fazer uma manifestação de interesse público. Nós vamos dizer assim para a prefeitura, ó, nós queremos que aqui funcione isso, 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 isso e isso. Claro que a Secretaria de Governo está alinhada, tá, mas não é direcionamento de licitação, entende? Por que não é direcionamento? Não é beneficiar A ou B, porque vai se transformar numa situação pública, vai dar publicidade, igualdade de condições para todo mundo. Chamamento, né? Exatamente, com o chamamento. Né? Então, em alguns casos até com audiência, quando for a audiência pública para discutir, pô, isso é importante mesmo, não é? Agora está tendo uma aqui em Santos no que diz respeito ao aterro sanitário, que está um problema. A validade acabou, não temos mais onde pôr o lixo, os resíduos da cidade. Tá? Então, provavelmente vai acontecer uma manifestação desse tipo. E a prestação de serviço, pessoal, aí é que eu acho o seguinte, que nós precisamos saber que o poder público não é a única fonte nossa de recurso. Tá? Nós temos muitas fontes novas que nós temos que conseguir acessar. Tá? E nós não podemos esquecer o poder da doação. Tá? As doações são muito relevantes. Nós estamos aí no meio de uma grande campanha nacional chamada Desafio 10x10. Por quê? Porque a ONU deu um alerta para a gente. 40 milhões de brasileiros passarão a passar fome a mais. Nós já somos 54 milhões de pobres. 40 milhões passarão a passar fome em função da pandemia. Então, ou a sociedade civil agora se mobiliza também, o governo fez a parte dele com a questão aí dos R$600, prorrogação de impostos, para segurar emprego, e etc, etc. Mas nós, sociedade civil, também temos que fazer. E aí lançamos o desafio 10x10.com.br, quem quiser participar, 10x10. Pode. Por quê? Porque o poder de doação, gente, é fortíssimo. Fortíssimo, nós não podemos perder isso. E aí tem os crowdfunds, as vaquinhas virtuais, que nós não podemos dispensar. Nós temos, sim, a presença das pessoas nas organizações para continuarem fazendo suas doações. Ah, professor, mas nessa época de crise. Nessa época de crise. Não sei quanto que está, mas na semana passada nós já estávamos batendo a casa dos R$300 mil. Né? E a gente não pode desistir também dessa fonte. O poder público é uma fonte importante? Mas também, gente, a nossa prestação de serviço é muito relevante. Quer ver um outro exemplo? Não sei se eu estou com tempo. 1h07 já, Macruz. O último. Um restaurante importantíssimo aqui da região foi proibido, como todos, de funcionar. Um parceiro nosso, parceirão. Nós ajudamos ele a transformar, num exemplo de São Paulo, o restaurante num negócio social. Em vez dele oferecer pratos de R$200, R$300, frutos do mar, ele transformou a cozinha dele numa cozinha popular. R$10 por refeição. E arrumou patrocinadores para esses R$10, pessoas físicas. Ele está distribuindo 1.200 refeições por dia, R$12 mil por dia de doações. E com isso ele não mandou ninguém embora, está ajudando a alimentar as pessoas de maior risco. Um dos nossos projetos sociais foi agraciado com essas refeições, inclusive. Quer dizer, o cara também saiu da caixinha. As empresas precisam, a sociedade civil está se virando. Entendeu? Vou só avisar o pessoal que essa live ela fica gravada aí no Facebook, então quem quiser poder estar assistindo depois, fiquem à vontade. Eduardo, a Débora Okida disse que o Lorenzo está aqui te mandando um oi. Tá? Lorenzo, meu querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Então vamos, pessoal, vamos. Dê vontade. Pode falar.
Vamos aqui pelas duas últimas questões para a gente fechar, que já são 1h10 de live. Muito obrigado por todos que estão nos assistindo. A gente não teve queda de internautas, o que é muito interessante, o que prova também que a live foi boa para quem estava assistindo. Essa é uma pergunta do Manuel Júnior. Eduardo, por que só o segmento do esporte ainda não está inserido no programa da Nota Fiscal Paulista? Uma boa pergunta. Olha, havia um receio que quando a gente colocasse o esporte, que os clubes grandes, principalmente os de futebol, viessem forte. Aí nós estávamos perdidos. Então, assim, você imagina, né, vamos falar dos 4 grandes em São Paulo. Corinthians, Palmeiras, o melhor de todos, que é o São Paulo, né, o único tricampeão mundial do Brasil, e o Santos. Imagina essas 4 turmas no programa da Fiscal Paulista. Não ia sobrar nada para o terceiro setor. Entendeu? Se o esporte entrasse, a gente estava perdido. Então, eu, na nossa organização, sou um defensor do esporte como um instrumento de inclusão, né? E usamos isso. Mas o risco era enorme, entendeu? Não sei se nós agimos bem, nós não temos poder de veto, mas nós argumentamos isso na época. Mas rapidinho agora, essa pergunta, na verdade, eu acho que ela é importante, por isso eu vou fazê-la. O Adriano Evangelista disse que chegou um pouco atrasado e ele pediu, e eu acho importante fazer isso, até porque de tudo que você disse é o que tem de mais novo, e na verdade eu disse para as pessoas que forem assistir essa live que isso é uma coisa legal de estar captando, que é esse conceito da moeda social. Então, o Adriano pediu para você expor mais um pouco, e eu também gostaria, eu acho que todo mundo que está aqui gostaria que você percorresse, para que a gente pudesse, dentro disso, criar alguma coisa que tu, ou cada lugar que esteja ouvindo, pudesse criar isso daí. Então, Macruz, eu posso publicamente firmar contigo aqui, assim que as coisas estiverem normais, ir até vocês pessoalmente, passar um dia, porque uma live não esgota, né? Todos os nossos, todas as possibilidades. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tudo bem? Porque acabou de tocar meu celular aqui. Eu estou com o notebook aqui, o celular aqui, justamente para essas intempéries. Então, desculpe. Eu vou a vocês, perdi o fio da meada, mas já resgatei. Eu vou a vocês, a gente passa um dia aí, faz um planejamento estratégico macro juntos, senta com calma, passa uma manhã, almoça junto, passa uma tarde. Essa questão das redes, vocês precisam olhar isso com calma, gente, porque é uma grande oportunidade a gente ter. Só que a gente tem que deixar, eu vou dizer, não é por Itu, vou dizer por Santos, tá? Nós temos que deixar o ego na porta de fora, entendeu? Porque, inclusive, a nossa rede sementeira aqui, até hoje, não tem CNPJ, de propósito, para não ter cargo, para não ter vaidade, não ter disputa, sabe? É um movimento, é um serviço que todos se ajudam. Tá? A Receita Federal anualmente faz apreensões milionárias no Porto de Santos, milionárias, e muitas delas vão para a rede sementeira. Um container que vale 500 mil reais de carne de primeira, que faltou tem um vício na nota fiscal, mas a carne, a vigilância sanitária atesta que a carne tem qualidade. Aonde que eles mandavam isso antes? Mandavam para o Exército. Nada contra o Exército. Mas a nossa criançada está recebendo essa carne hoje, de alta qualidade, não é gambiarra. E tem que ser uma rede, porque uma organização só não tem geladeira que dê conta de um troço desse. Aí você põe na mão da rede, a rede distribui, vai para todo mundo e assim por diante. E só para voltar no assunto, a gente poderia marcar isso, Macruz, tão logo você acha pertinente, tudo esteja em segurança novamente, para a gente tratar desses assuntos com mais calma e com mais planejamento. A questão da moeda social, para o nosso amigo Adriano, salvo engano, que chegou um pouco depois, esse aqui é o mangue, olha.
Isso aqui está regulamentado no Banco Central, tá? É a ideia, esse projeto não é nosso, é do Zumbi. Zumbi é um líder socioambiental aqui da região, tá? Eu sou um divulgador do trabalho dele. O cara vivia no mangue fazendo mutirão, enxugando gelo, porque passava, vinha uma chuva poluída. Agora ele troca o resíduo por dinheiro. Só que esse dinheiro não é real, não é a moeda real. É o mangue que é aceito ali na comunidade dele, em 30 estabelecimentos. E aquele que hoje virou um zelador ambiental, né, que é morador ali, hoje ele gera renda com isso, né, ele se movimenta. E com isso ele ativa a economia local, ele protege o meio ambiente. A moeda, agora, isso foi aqui. Lá em Palmas, foi artesanato. Lá na Bahia, eles estão usando essa moeda social para transformar coco em fibra, enfim. Então, a molecada está atrás do coco, a molecada não, os líderes da região estão atrás de coco para produzir, para trocar por moeda social e produzir riqueza, né? Se vocês pegarem o livro, leiam o livro O Mundo Sem Pobreza, do Mohamed Yunus, vocês vão ver quanta coisa legal que é possível fazer dentro dessa mobilidade, dessa modalidade nova de negócio social. A gente sair da caixinha, entendeu? O Yunus, gente, ele era professor em Harvard, larga tudo, vai para Bangladesh, a terra dele de novo, em 1970, e começa a operar o microcrédito, emprestar 20, 30 dólares para a comunidade. E o banco dele, que é uma cooperativa de crédito, não é um banco, o banco do Yunus, no ano do Prêmio Nobel da Paz, porque o Prêmio Nobel vai para ele e para o banco, chama Banco Grameen. Esse banco, naquele ano, lucrou 800 milhões de dólares. Ouviram o número? 800 milhões de dólares. Ah, o cara é um cara rico. Não, é uma cooperativa de crédito. Os 800 milhões de dólares voltam para o microcrédito. Se vocês pegarem a matéria do UOL, não sei, Débora, se é um abuso de novo, mas digitem no Google aí, UOL, Bangladesh crescimento. Bangladesh hoje cresce em indicadores acima da China. Porque o negócio social se espalhou de uma forma na comunidade, na economia, em que hoje, mesmo sendo considerado um dos países mais pobres do mundo, eles estão conseguindo crescer economicamente. Percebe? Porque os caras estão achando novas formas. Tá? Macruz, eu estou à inteira disposição de estar com vocês, assim que as coisas... E se você quiser fazer outras lives também, se o pessoal não esgotou, estamos aí. Estou à tua inteira disposição. Eu que agradeço, pessoal, de poder ter sugado um pouquinho do conhecimento do Eduardo, aprendido com ele. Eu só queria fechar, Eduardo, e assim, que você falou também muito sobre isso, queria fechar essa live falando na questão da união, das redes. Sim. Né? A gente vê aqui, vai uma crítica, mas pelo menos uma cutucada aqui nas OSCs de Itu, e cada uma delas realizam com grande amor, com muito carinho todo o seu trabalho, mas esse carinho ele parece que cessa a partir do momento que vamos trabalhar com outros, conjunto. E esse talvez seja, não sei que momento melhor seria do que esse, da gente estar montando essas redes aqui, tudo. Você acabou de falar um ponto específico, todo mundo precisa de um jurídico, né? Precisa de jurídico. Inclusive aí, tem a doutora Camila, que é ótima, sensacional. Vamos todo mundo contratar a doutora Camila. E assim para tudo que se possa imaginar, né? Eu bato muito aqui da gente fazer eventos da prefeitura, que os eventos da prefeitura sejam organizados, geridos pelas OSCs, enfim, é uma oportunidade também de nós, OSCs, nos unirem em prol de um bem comum. Então, é só isso que eu queria deixar também como mensagem. Nós percorremos aqui as temáticas de editais, onde foi passado as plataformas, moeda social, onde a gente pode, de repente, estar trabalhando com mais tranquilidade essa pauta, prestação de serviços, união agora das OSCs e capital social também das OSCs. Odu,
Para mim tá bom. Faça suas considerações finais, por favor, que nós estamos com 1h20 de live. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. A todos que estão aqui, minha gratidão. Eu repetidamente falo uma coisa, trazida há 800 anos por um cara chamado Francisco de Assis. Nós precisamos começar a fazer o necessário, passar a fazer o que é possível, para um dia a gente alcançar o que parecia ser impossível. Né? Essa união é necessária, pessoal. Nós precisamos estar juntos, sozinho não fazemos. E quem está falando para vocês é uma pessoa que teve que unir o Estado com paciência para derrubar um veto de um governador do Estado mais poderoso do nosso país. Né? E é possível, sim, se a gente tiver jeito, se a gente tiver diálogo, a gente faz tudo com ética e chega lá. Contem comigo nessa jornada, eu estou à inteira disposição de tudo. Um grande abraço. Grande abraço, pessoal. Lembrando que amanhã nós vamos ter mais uma palestra com Danilo Jungers e Thiago Massagardi a respeito de captação de recursos, diversificação e profissionalização, que é outro tema também, né? O que é muito legal, pontual, né? A respeito de captação de recursos. Não percam. Um grande abraço Macruz, no coração. Macruz, eu não sei se a Débora conseguiu, mas eu consegui agora, vício de professor. Acabei de colocar o link da pesquisa FONIF no chat. Tá? Tá aí o link para vocês. Vício de professor, não gosto de ficar devendo nada. Muito obrigado, meus queridos. Beijos para todos. A alegria está aí. Tchau.